Nós estamos falando aí o mês de quinta-feira sobre curados, né? A gente está usando esse título, gente, porque isso é bem bíblico, né? Com base justamente nos textos que nós estamos lendo. Eu quero te falar, o desafio que nós enfrentamos, gente, é um desafio de uma crença que é verdadeira porque está baseada na palavra de Deus. A palavra de Deus é imutável. Ela está estabelecida de eternidade a eternidade porque é o próprio Deus. Você não pode olhar para Deus e achar assim, poxa, hoje ele está estranho. Hoje ele está diferente. Porque não existe variação de mudança em quem Deus é. Se Deus é uma pessoa e ele tem uma característica que obviamente é a sua personalidade, isso é que é maravilhoso, é imutável. Ele é aquilo que ele disse que ele é. Seja no tempo X, B, Y, seja o que for, em qualquer era que o homem já passou sobre a face da terra, Deus continua sendo o mesmo. Eu sou o Senhor, o mesmo e não mudo. Está em Malaquias, não são minha palavra não. O livro de Malaquias fala sobre isso. Então, olhar para Deus com a sua característica, a sua personalidade, o que Ele tem a dizer, é olhar para essa palavra que é inabalável. Domingo aqui, o Nicolas estava falando sobre tudo será abalado, e será mesmo. Tudo nesse mundo vai ser abalado. Tudo nesse mundo vai sofrer transformações e mudanças. Mas a palavra jamais mudará. Então, se ela determinou e disse algo para nós que é Deus, isso aqui é imutável, gente. É por isso que a nossa fé, ela está estabelecida em cima de uma imutabilidade. Portanto, então, ela é firme. O fundamento da nossa fé é firmeza. Tá certo? A fé que eu e você temos em Deus, na sua palavra, é a coisa mais firme que existe. Tudo pode abalar e cair, mas a firmeza da palavra jamais. Jesus falou, tudo vai passar, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Diga aleluia. Eu estou só introduzindo algo para falar para você entender que olhar para Ele, independente do que eu sinto, independente do que está acontecendo ao meu redor, Ele jamais mudará. Ele jamais deixará a gente na pista. Ele jamais nos abandonará. Porque está escrito a respeito dele. Aquilo que ele disse a respeito de mim e de você também. Então, quando a gente põe esse título aí, que eu amo ele, curados para sempre, é porque isso já aconteceu, acabou. A obra que ele fez na cruz do Calvário garantiu isso para mim e para você, em termos de aliança. Você entende? Uma aliança que Deus firmou contigo e comigo, né? Com cada um de nós, com a humanidade, que é imutável, não tem como, ele estabeleceu isso. Agora tem esse outro lado, o nosso, de nós garantirmos que isso está dentro do nosso coração inserido, muito bem estabelecido. É muito importante, gente, você ter um conteúdo de fortalecer a crença que você tem. Eu não posso dizer assim, mas eu acredito. Legal, eu posso dizer que eu acredito, porque eu concordo com aquilo que está escrito, mas eu quero saber se isso está muito bem firmado dentro do teu coração quando a prova chega. Tem sempre um dia de prova. Quem é que passa na prova? Quem estudou a matéria. Não, pastor, eu peço ao Espírito Santo e ele me ajuda lá no Unidunité, e ele revela para mim. Hein? Uma das coisas mais importantes que os apóstolos garantiram na igreja é que a igreja fosse fortalecida na sua crença. Ser fortalecido é continuamente pensar nesses fundamentos, muitas vezes gastar tempo para solidificar e manter solidificado as verdades pelas quais nós cremos. Porque, gente, veja, eu quero te falar um lance, não é só apenas as verdades porque nós cremos, é as verdades pelas quais vivemos. Aí está o segredo entre ter verdades que eu apenas creio, mas não vivo. Não funciona, porque Deus não estabeleceu que fosse assim. Ele não estabeleceu que eu tivesse essa quantidade de crença a respeito dele, simplesmente fosse um conhecimento. Não. Isso é uma experiência a ser vivida. E para eu viver essa experiência, essa verdade tem que estar fortalecida dentro do meu coração. A fé vem pelo? E ouvirá
Só que isso é de maneira contínua, nós sabemos disso. Esse fundamento de Deus é uma maneira diária. É Ele novo todo dia. Sempre Ele é. A fé não será nem foi, é. Porque é sempre o momento. Porque não existe tempo com Deus. Mas eu tenho que garantir, ainda inserido nesse tempo, um fortalecimento diário. Principalmente em áreas onde o mundo, gente, está aí provando e mostrando para nós que eles estão distanciados de uma aliança. É por isso, é a prova de que está na mão do inferno, de tantas doenças e tantos diagnósticos e tantas coisas que são malignas, cara. Espera aí, nós temos uma aliança. A aliança é nossa. Mas nós temos que fortalecer muito bem isso no nosso coração. É interessante que esse conteúdo de fé aqui pelo livro de Hebreus é um conteúdo de avançar, de seguir adiante, não é de retrocesso. Nós vamos seguindo adiante naquilo que nós cremos e vamos embora. Deixa eu te falar uma coisa, anota essa frase aí. Toda palavra crida será provada. Ah, pastor, agora eu desanimei. Não tem jeito. Não tem jeito. Se você se fundamentou crendo para viver aquela verdade, vai ser provado. Nós somos provados na área de finanças, na área de relacionamento. Nós somos provados também com ataques de enfermidades. É assim mesmo que eu vou declarar. Então, isso, gente, tem que estar claro no nosso coração, ok? E se nós não fizermos esse dever de casa, que não é só um conteúdo de estar na igreja, mas é um fortalecimento contínuo, eu não vou seguir adiante, eu não consigo. Eu começo o que o inferno faz e sempre fez, não muda. O seu método de trabalho é um trabalho de me convencer que não é verdade. O trabalho dele é contradição. Alguém está prestando atenção aí? Contradição da verdade. Ele começou isso, eu estava falando na escola Atos, ontem, né? Antes de ontem, na terça-feira. Ele começou lá em Gênesis capítulo 3 para dizer, Eva, é assim mesmo que Deus disse? Ó, já começou com aquela conversinha estranha. E Eva ficou, não, Deus disse que se eu comer do fruto eu vou morrer. Mas é claro que você não vai morrer, ó. Aí ela levantou o ouvido para prestar atenção a uma outra declaração. Então ele foi lá para dizer, não, porque Deus sabe que no dia que você abrir os olhos e tal, teu coração, você vai conhecer o bem e o mal, assim como ela gostou, olhou para o fruto, foi embora, desligou aquilo que Deus havia dito. O inferno está todo dia batendo na nossa porta para a gente desligar a nossa crença, numa contradição, sempre batendo. A fundamentação da verdade, gente, é absoluta. Você tem uma ideia? A gente começou a falar aqui, o Wesley também na quinta-feira, ele mandou ver em passagens que eu quero voltar a lembrar. Elas são perfeitas. Você tem uma ideia? O livro de Isaías, ele é tão perfeito, gente. Esse livro de Isaías, eu vou te falar, é um livro, por exemplo, só para você ter uma ideia. Em 1948, acharam lá naquelas redondezas do Mar Morto, em várias cavernas, vários pergaminhos antiquíssimos, de vários fragmentos do Velho Testamento, de vários livros. Mas, por exemplo, o livro de Isaías foi encontrado na íntegra. Interessante, né? Jesus cita mais o livro de Isaías do que qualquer outro. Para você ter uma ideia, vai comigo aqui a Lucas, eu quero reforçar a fundamentação desses versos. Porque alguém pode dizer assim, mas isso é um profeta falando lá atrás. O quê? Os profetas falaram a respeito de Jesus. Jesus, lá em Lucas 24, ele diz lá, ó, tudo que foi escrito na lei, nos salmos e nos profetas a meu respeito. Então não fica nada de fora, porque tudo apontava para ele. Então veja, em Lucas capítulo 4, você pode ir lá? Muito bem, olha só como Jesus começa o ministério. Indo para Nazaré, verso número 16, onde ele foi criado, ele entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Levantou-se para ler. Tá legal, imagina, o Marcelo se levanta aqui para ler, e alguém chega, foi o que aconteceu, e alguém chegou
e deu o livro do profeta Jeremias. Diga aleluia. Não, pastor, acho que errou o livro, hein? Deu o livro do profeta? Aí você acha que não estava tudo conectado com o céu, né? Estava tudo pronto. O livro que tinha que dar para Jesus era Isaías. Você sabe por quê? Porque a declaração que ele faz agora, ele tira a respeito dele do livro de Isaías. Se você não sabe, você tem que ir lá ler. Então, olha só o que ele fala. Então, leva para o profeta Isaías. Ele achou o lugar onde estava escrito, claro. Estava falando a respeito dele mesmo. Veja o verso número 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a proclamar libertação aos cativos. Aleluia! Proclamar libertação aos cativos, com base na verdade, e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, olha só, devolveu o assistente, sentou. Toda a sinagoga tinha os olhos nele. Agora escuta agora. Todos lhe davam, e agora veja só, então passou Jesus a dizer, presta atenção, gente, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Ele mesmo. Meu Deus, gente, fala para mim. Então, o capítulo 53, que é o capítulo da redenção, ele já começa dizendo no primeiro verso, já falei isso várias vezes, quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque tudo isso se estabelece por crença, gente. Nós não estamos aqui lendo um livro antigo, a palavra de Deus. Tem muita gente que não acredita. Se não acreditar, não vai funcionar. O poder de Deus não se manifesta. O poder de Deus é liberado quando eu e você cremos nele. Para qualquer área da nossa vida, você creu em Deus, é só esperar, o poder de Deus já foi liberado. Entende isso? Então nós temos uma fundamentação, a igreja precisa ser fundamentada na sua herança, na sua natureza. Por que Jesus tinha tanta certeza a respeito dele? Porque ele estava cheio da verdade, desde pequeno ele se enchia da verdade. Você pensa que Jesus era um garoto que só soltava pipa? Ele também botava para dentro, que com 12 anos ele estava lá perguntando àqueles que conheciam mais, se era isso, aquilo, outro, porque ele estava botando para dentro. Ele estava se fortalecendo, como está escrito lá, em sabedoria. E ele ia crescendo nessa verdade. Então ele recebe e sabia disso, que essa palavra era ele mesmo. E a fundamentação de Isaías é exatamente isso. Ó. Eu gostei disso, porque o Wesley falou, e é uma verdade. Às vezes, gente, uma palavra abençoa a gente. Veja bem o que está escrito aqui. Não é talvez, quem sabe, entretanto, não. Está escrito certamente. Em outras versões, verdadeiramente, ele levou sobre si, passado, as nossas enfermidades, doenças físicas, e as nossas dores levou sobre si. Esses verbos tomar e levar, ele tem um conteúdo de levar para longe e nunca mais voltar. Numa condição vicária, tchau, um abraço, foi. É por isso que existem várias figuras no Velho Testamento, falando quando o sacerdote botava a mão na cabeça do bode, que recebia toda o pecado, a iniquidade do povo, esse bode ele era lançado para fora do arraial e ele nunca mais retornava. Ele levava toda aquela maldição embora. Jesus levou de uma forma definitiva. Pastor, mas a gente convive nesse mundo. Eu sei, esse é o problema. Nós estamos inseridos num mundo que não tem nenhuma aliança com Deus. E eu fico lá pensando se isso aí também é para mim. Esse é o problema do inferno bater na porta, de achar que a gente é mais um na multidão. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Porque você crê, eu não sou melhor do que ninguém. Essa é a boas novas que nós temos que falar para as pessoas que estão desesperadas, estão morrendo na depressão, estão com medo, com insegurança. Tem que anunciar Jesus para ser liberto. Ele falou, vamos proclamar libertação aos cativos.
O que proporcionou tudo isso foi porque ele arrancou uma natureza que me atrelava às trevas. Se eu tenho a natureza do diabo, ele tem direito legal de botar no meu corpo o que ele quiser. Mas não pertenço a ele. Eu tenho a natureza do meu Pai Celestial. Eu moro no reino de Deus. Então ele vivifica o meu corpo e eu ando com saúde. Obviamente tem um cuidado do corpo em várias áreas, que eu estou querendo só te fundamentar na tua herança de natureza. Espera aí, eu não sou lixo das trevas, nem você. E aí a gente sabe que no verso 5, ele substituiu, foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz, ou nos traz a paz, estava sobre ele. Nos traz a paz. A palavra paz aqui não é, estou tranquilo. É isso aí. É a própria pessoa dele. Ele é a pessoa chamada paz. Ele é a paz que tem toda a providência para nós. Nele. Olha, você entende isso, cara, que eu estou nele. Se eu estou nele, em Cristo, a minha identidade, esse é um detalhe que um tempo atrás eu falei. Não é uma questão só, eu sei, entenda isso. Eu sou uma nova criatura. Mas a minha identidade é em Cristo. Pode ver esse verso. Se alguém... Qualquer um é nova criatura? Não. Quem está em Cristo. Essa é a minha identidade. É uma coisa que a gente não recebe com a cabeça, gente, mas é com o nosso coração. Você tem que entender, você é um ser espiritual dentro dele, meu Deus. É forte, pastor, isso aí é forte. Estou inserido nele. E como eu venho falando aqui domingo de manhã, eu sou corpo dele. Que corpo é esse que precisa ser um bagaço, cara? Está lá escrito lá que a gente deve conservar, foi lido isso quinta passada, conservar o nosso espírito, alma e corpo íntegros. Essa obra já foi separada, já foi feita. Pelas suas pisaduras eu não serei, eu fui sarado. Eu não luto contra uma doença, eu já fui sarado, eu resisto contra uma doença. Preste atenção nessa diferença, hein? Guarda isso, você que está nos assistindo, você não está lutando. Você está resistindo, é bem diferente. E a gente resiste e já dá vitória. Do lugar chamado vitória, é diferente. A resistência que a gente faz, na verdade, é um descanso. Meu Deus! É um descanso de uma obra que já foi feita. Ela não será feita. Eu não estou esperando ser curado, eu fui sarado. Mas pastor, está dando nó no meu neurônio. Porque eu estou sentindo tudo e o diagnóstico está aqui, mas eu fui sarado. Porque eu creio na fundamentação verdadeira. E se eu resisto com base nessa verdade, eu verei o meu corpo se tornar essa verdade. É sempre assim que Deus faz. Alguém está entendendo isso aí? Muito legal. Então, para ter mais verdade em cima disso, que já é verdadeiro, né? Se é que eu posso dizer assim. Como o Wesley falou muito bem, Mateus viu isso e escreveu. Ao anoitecer foram trazidos, então, muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, curou todos os doentes. Veja como está escrito agora. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Acabou. Então não é um futuro, é uma obra feita. Eu e você vivemos de uma obra feita antes da fundação do mundo. Isso é dá nó no nosso neurônio, mas é assim mesmo. Beleza, então eu vivo todo dia com base em algo que não acontecerá. Já está tudo pronto. A gente vive com uma obra já feita, providência todos os dias, a qualquer momento de tudo. Porque é uma obra já feita. Deus não fica providenciando coisas que Ele já não providenciou. Já está tudo pronto. Se Ele já providenciou um cordeiro antes da fundação do mundo, não foi naquele dia que o cordeiro apareceu. Porque tudo já está pronto. Rapaz, é bom a gente pensar.
Então, aqueles que recebem de Deus, eu gosto muito dessa frase, a gente ensina na escola, são aqueles que têm certeza a respeito de Deus. Só isso? Não. Esse aqui é o detalhe. Então, legal. Seria uma meia-verdade. Mas eu coloquei a verdade completa, com o primeiro tempo e o segundo tempo. Só não tem prorrogação, tá certinho. Tá certo? Então, vamos lá. Aqueles que recebem de Deus são aqueles que têm certeza. Ok? Segundo tempo. E agem com base nessa certeza. Sem ação correspondente, não haverá manifestação do poder de Deus. Eu sei. Ok, o que eu faço com o que eu sei? Nada, nada, nada. Então, nada, nada acontecerá. Essa é a coisa mais preciosa que Deus deu a você. A livre escolha de nós olharmos para Ele, para a verdade e falar, eu fico com essa verdade. E quando a gente fica e a gente age com base nessa verdade, as coisas acontecem. Vem o milagre, a transformação chega. Então o detalhe é isso aí, ó. Ninguém recebe se não tiver certeza. Porque o fundamento de fé é certeza. Fé é a certeza. A barreira mais dura de vencer é justamente o constante questionamento, como eu disse, da palavra de Deus feito pelo diabo. As mais variadas formas, ele me convence que essa verdade não é bem assim. Porque a gente vive uma realidade, gente, chamada realidade natural. Eu não estou dizendo que ela não é uma realidade, mas ela não é, escuta o que eu vou falar agora, ela não é a realidade absoluta. Eu vivo uma realidade natural, mas ela não é absoluta. O que eu quero dizer com isso? A gente vive uma série de situações que são reais do ponto de vista natural, que falam muitas coisas para nós, mas ela não é a realidade absoluta. A realidade absoluta é Ele e a Sua palavra. Quando Ele fala, essa realidade natural, por fé, quando nós cremos nele, muda. Então, uma realidade que traz para você uma impossibilidade de viver, porque te deu um diagnóstico, você vai morrer em 1 ano. É uma realidade? É. Pastor, nós estamos negando essa realidade? Não. Mas nós estamos confiando e crendo na realidade absoluta, que tem poder para mudar essa realidade natural. Diga aleluia, rapaz. Eu vou te falar. Agora pergunta se a nossa esperança é 50%. Claro que não. Ela é 100%, porque Ele não pode mudar quem Ele é. Só que às vezes, o que acontece? Eu sei o que está acontecendo na tua mente aí, o inferno bombardeia. Pastor, mas já vi um bocado de gente da igreja, pastor, é bispo, supremo apóstolo, que diz que cria e morreu. Eu não vou julgar ninguém. Então quer dizer que então as coisas que acontecem ao meu redor então vão bater um martelo como realidade absoluta? Eu não quero saber, pode dar nó no meu neurônio, mas quem manda é Deus. Eu também não estou aqui para julgar ninguém. Porque uma das coisas mais fantásticas, queridos, é o poder da verdade e a iluminação do Espírito controlando e te mostrando tudo que está dentro de mim e de você. Ele me guia, Ele me dirige. E às vezes dentro dessa área a gente fica achando que é só uma questão, eu estou crendo em Deus. Às vezes eu estou com porta aberta, dando uma legalidade. E se eu não permitir o Espírito Santo sondar o meu coração, para que eu enxergue portas abertas, não vai funcionar também. Está vendo como é que a gente não pode julgar nada? Porque são coisas do coração. Mas a realidade absoluta sempre existiu, de eternidade a eternidade. Aí nós caímos nessa matrix do mundo que nós estamos vivendo, que é uma realidade da qual manipulada pelas trevas. A maior parte de situações que nós enfrentamos sempre tem uma mensagem para nós: daqui você não passa. Estou falando a verdade ou não? Quem é ele para dizer pelas circunstâncias naturais que daqui eu não passo? Ou que daqui eu não avanço?
O que Deus tem a dizer? Isso são coisas maravilhosas. Então, quando eu sou questionado e convencido de maneira contrária à verdade, sem perceber, o que acontece? Eu vou me afastando e mantendo longe do poder de Deus. Porque o poder de Deus, gente, está associado ao meu posicionamento de crença. Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A crença sempre está ligada a um posicionamento de crença, à manifestação do poder de Deus. No dia que você se posicionou crendo, você se tornou uma nova criatura. Daí começa um processo de caminhar com Deus sempre dessa maneira. Sem posicionamento de crença, não há manifestação do poder de Deus. Uma boa parte do que o povo de Deus cultiva são desejos de mudança. Vontade de ver as coisas melhorar. Não muda. O mundo inteiro está cheio de vontade de ver mudanças. Desejos de mudanças. Mas nunca encontrará a mudança. Por quê? Porque verdadeiramente não está crendo no absoluto que é Deus e o que Ele tem a dizer. Aí você vai me falar, pastor, mas meu Deus, hein, nós estamos sempre, todo dia, remando contra a maré. Ah, que maravilha, descobriu hoje. Todos nós estamos remando contra a maré. Todos nós. É no ambiente de trabalho, é o sair de casa, já ligando a TV para ver notícia, já está remando contra a maré. Porque ele está ali bombardeando para que eu seja convencido do contrário. De que a minha vida não vale nada, que eu não vou chegar, nada vai dar certo, que eu parei lá em 1920 e que nada dá certo na minha vida. É isso aí todo dia, todo dia. Um posicionamento diferente tem que se fazer. Não aceite as coisas como naturalmente são. É uma das melhores frases que eu amo elas. Eu amo essa frase. Eu não aceito. Chegou para cima de mim para empurrar, que é assim mesmo, do ponto de vista natural, vou repetir, que é assim mesmo, do ponto de vista natural, não vem empurrar a goela abaixo para mim, que eu não recebo. Eu vou aceitar as coisas como Deus vê. Como é que Deus vê? Deus vê aqui, ó, através da sua palavra, Ele mesmo. Como é que Deus vê esse assunto de saúde para a igreja? Um assunto resolvido e pronto. Saúde não será nossa, é nossa. Porque Ele comprou na cruz do Calvário. Ele morreu no meu lugar e o sangue dele foi vertido e Ele levou todas as doenças. É só assistir a reunião de quinta passada, o pastor Hélio foi lá no Velho Testamento e falou das maldições atreladas. E Cristo, Ele morreu no nosso lugar, Ele foi posto no madeiro, como está escrito lá em Gálatas 3,13. Ele foi maldito no nosso lugar, Ele fez a substituição, portanto, Ele levou toda a enfermidade naquela cruz. Diga aleluia. Aleluia. Pastor, é muito bom para ser verdade. Essa aí é a voz do capeta. Porque é verdade. É a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não, eu estou conversando com vocês, porque se você não treinar, eu e você, eu também me incluo, gente. Se nós não treinarmos, nos fortalecer na verdade, quando Jesus voltar, Ele vai dizer assim, será que eu vou achar fé sobre a face da terra? Não são minhas palavras. Está lá em Lucas, capítulo 18. Porque sabe o que está acontecendo? Densas trevas, em termos de opressão, de tudo está acontecendo. Até mesmo na mente das pessoas, para que elas sejam arrasadas com toda a forma errada de pensar, destruidora, maligna. Ok? Aí beleza, onde é que Jesus vai achar alguém? Ele falou isso, quando eu voltar, vou achar fé sobre a face da terra. Vai achar em você, no nome de Jesus. Você será uma pessoa que vai acreditar até o final. Eu profetizo isso para você. Mas se você não cuidar em se fortalecer, Ele vai arrancar isso. Pela proposta daquilo que a gente vive nesse mundo. É impressionante, gente. Então,
não faça uma conclusão da sua vida meramente por uma realidade natural. Não conclua, não bata o martelo. Mas você vai bater o martelo com a iluminação da obra da cruz, que Jesus fez uma obra, é uma realidade, é a verdade. Não adianta o inferno chegar para mim e dizer assim, você não é nova criatura, que eu vou rolar de rir no chão. Porque eu tenho certeza, fé é certeza, absoluta, que eu sou uma nova criatura. Mas nessa área, ele faz lá a provocação dele para dizer que você não é. Em qualquer área, na área, então, de um ataque de uma enfermidade, ou de uma prova, ou de uma situação que a gente enfrenta, uma tribulação, uma luta. Isso tudo faz parte da vida. Ele vai tirando aquilo que eu venho conversando com vocês, de umas coisas mais importantes. Você tem que agarrar a tua identidade, rapaz. Eu não sou um moleque na mão dele, eu não sou alguém aí na multidão para ele vir e vazar a minha vida. Não pode. Eu pertenço a Deus, sou filho dele. Eu tenho o céu comigo. Aí, vou repetir, eu tenho o céu comigo. Quando você vence, Deus vence. Se a gente perde, Ele também perde, só que a gente não tem consciência disso. Nós somos corpo dele, a parte executiva sobre a face da terra. Não conclua nada, mas todo dia o inferno força a gente a concluir. Não vai dar, é assim mesmo, vai ter que amargar isso aí, segura essa peteca. Ele fica assim todo dia. E ele tem essa habilidade, né, cara? Porque tem situações, e nós sabemos disso, que elas não se dissolvem de um dia para a noite. Porque envolve fé, outra palavrinha que na verdade faz parte dela, chamada perseverança. Foi falado. Paciência. É um processo que Deus está trabalhando. Como aconteceu que domingo eu tive essa visão, eu entendi que no mundo do espírito inimigos tinham caído. Aí eu falei muito bem isso, ó. Humanamente você pode não estar vendo, ou pode não acontecer agora, mas coisas já aconteceram no mundo do espírito, que vão se manifestar. Você crê nisso? Eu também creio. Então, 2 motivos básicos que promovem a descrença. Tudo que o inferno quer é que eu seja um descrente. Rapidinho. Primeiro deles, essa imagem de fracasso, derrota, miséria, doença. Veja bem, isso está tanto ao nosso redor que essa é a função mesmo, tentando construir uma mentalidade de que somos mais um na multidão também. Que essa possibilidade é minha. Não é minha, eu estou no reino de Deus. É incrível. Gente, Deus operou tanto no passado em relação ao seu povo, de conduzi-los da escravidão, libertar do inferno, para levar para uma terra prometida, de maneira tão miraculosa. Por que Ele não vai fazer isso para nós nos dias de hoje? Porque miraculosamente Ele não te sustentará. Hoje eu estava lendo uma passagem aqui em Deuteronômio, você pode ler comigo? Você vê, esse aqui é um detalhe interessante, né? Eu acho que o todo dia acaba desgastando, né? Ou perde, pelo menos, o valor de compreender na consciência de que algo está sendo feito. Porque, por exemplo, você está aqui, eu e você, porque Deus está cuidando de nós. Em todas as áreas. Mas Deuteronômio, capítulo 29, verso número 5. 40 anos vos conduzi pelo deserto. Não foi 40 dias. Anos. Não envelheceram sobre vocês as roupas, nem gastou as sandálias do seu pé, dos seus pés. Meu Deus, uma havaiana que dura 40 anos, cara. A bicha com 1 ano já solta aquela tira, não é não, meu? E se for então do Paraguai, aí é que em 3 dias ela rompe, né, cara? Caramba, 40 anos, a mesma sandália. Já usou um sapato que dura 40 anos, cara?
Todo dia olhando. Há quanto tempo esse sapato está aí? Rapaz, olha, a última conta que eu fiz estava com 25 anos. E essa roupa aí que não envelhece? Aí você vê o quanto Deus cuida do seu povo. E nós temos superior aliança, que somos filhos, estamos debaixo do último propósito de Deus para com a humanidade, a igreja, seu corpo. Não vai cuidar de mim, de você? Por que o inferno tenta convencer a gente o tempo todo com essas imagens, tentando construir uma mentalidade de que Deus não está nem aí para a gente? Meu Deus. Comportamentos errados. Então, o que o mundo mostra nada mais é do que o retrato de uma ação diabólica, é só olhar assim. Por que o mundo está nessa calamidade? As pessoas, porque eles não têm aliança com Deus. Só isso. Então, estão debaixo de outro governo. A imagem que o mundo produz gera sempre dúvida no nosso coração quanto à certeza sobre a vontade de Deus, é só isso. E nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. Não estou falando, gente, de nós vivermos sem problemas, sem situações, porque isso vai fazer parte desse mundo decaído mesmo. Mas Deus garante que em cada uma dessas situações nós vamos seguir adiante, cumprindo um propósito e o plano dele. Deu para entender esse primeiro motivo? Não sei se tem mais uma aqui, mas então, o segundo motivo é esse, é uma supervalorização, acho que eu poderia colocar assim, do homem exterior, esse homem que sente, que vê, que ouve. Esse homem exterior é tão considerado que ele vai anulando o que Deus tem a dizer na sua palavra. Alguém está entendendo o que eu estou te falando? Se eu não tomar cuidado, o meu homem exterior anula a verdade. Aí eu jamais poderei, porque todo homem exterior já pegou, já fez o novice fora e já deu declarações e ele mesmo então se posiciona, eu jamais poderei isso ou aquilo outro. Alguém está pegando? É incrível, gente, mas é isso, o homem exterior, com seus sentidos, ele vai lá e desliga a verdade, o poder da palavra. Estou dizendo, gente, é tempo da igreja investir no seu homem interior, de fortalecer diariamente. Não dá mais para ficar de domingo até uma quinta, para ouvir uma palavra e aí vou. Não dá mais. Já acabou o tempo de amarrar o cachorro na linguiça. Em sua palavra. O que tem a dizer em sua palavra. Corrige para mim, que a minha esposa já corrigiu. Tá certo? Não dá mais. Por que aumenta a preocupação, as ansiedades? Pastor Teixeira fez uma série sobre ansiedade. Por que o povo de Deus está mais debaixo de medicações para poder tentar ficar de pé? O mundo já está assim, mas o povo de Deus também. Porque está entrando no mesmo sistema do mundo pensar. E Jesus falou, não andeis ansiosos de coisa alguma. Pastor Hélio, o senhor não tem conta para pagar? Então vem calçar o meu sapato. Talvez eu tenha contas de um valor tão alto que aí você ia morrer, ia chamar o SAMU mesmo. E realmente temos aqui uma funerária bem perto, a gente chama o táxi do além para te levar. E por que então eu pago? Se Jesus não está vivo e a sua palavra não é o que ela é, eu não pagava nada. Mas Ele sustenta todas as coisas. Miraculosamente. Sempre chega um cheque, chega isso, aquilo outro, para fazer o que Ele pediu para fazer. Por que Ele não vai fazer isso na tua vida? Mas não. A gente cai nessa cilada diária de ouvir uma notícia e algo, e a ansiedade, a preocupação, e aí fica vivendo com isso sem necessidade. Porque tem que fortalecer o homem interior para descansar em Deus. Eu agora estou fazendo assim, problemaço está chegando, eu levanto, entrego na mão de Deus, viro o rosto no travesseiro e ronco.
descobri que dá certo. Pastor, já estou 5 noites sem dormir. Não entregou para Jesus, está carregando o problema e fica sem dormir. Está vendo? Não, o problema é que eu estou com um bebê de 3 meses. Tá. Não é, Tiago? É diferente, né? Mas eu estou 5 noites sem dormir porque eu estou preocupado, cara. Não vai dar certo, não vai dar certo. E, gente, você e eu, a gente vive o sobrenatural todo dia e a gente não reconhece. Você lembra que há 3 anos atrás o problema que você enfrentou já foi resolvido? Por que ele não vai resolver o de hoje? Com essa eu vou para casa feliz, pastor. Muito obrigado por essa palavra. Mas é assim que funciona. Eu quero saber, pode cair o mundo. Vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Eu sei no meu coração. Então eu estou debaixo da direção dele. Então a providência está sobre a minha vida. Está sobre aquilo que a gente precisa. Está sobre a tua vida também. Diga aleluia. Então, só 3 passagens para a gente terminar. 2 Coríntios, capítulo 4, 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo ao homem, ao safado do homem exterior. Miserável. Você tem que garantir que o teu homem exterior e o meu morra todo dia. Ele vai levantar o dedo e vai dizer, calado! Morto. O homem exterior, ele se corrompe, cara. Ele se quebra. Mas o homem interior se renova todo dia. E esse homem interior, então, ele considera assim mesmo, como Paulo fala no verso 18, não atentando nós. Nós quem? O homem interior. É um detalhe, o homem interior. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as que se veem, é aquilo que eu falei, é aquela realidade que não é absoluta e é mutável pelo poder de Deus. São temporais. Hoje está chovendo, mas amanhã dá sol. Passíveis de mudança. Não está na Bíblia, não. Eu coloquei ali, só para você entender. Guarda isso, são passíveis de mudança, porque esse absoluto chega para dar solução. Absoluto da verdade. E as que se não veem, cara, elas são eternas, elas são inabaláveis. Mas eu quero te dizer que esse homem interior é que ele tem condição de ficar com as eternas. Meu homem exterior não consegue. E aí Paulo, dando a continuidade, é uma das cartas que eu mais amo, da separação do homem exterior do homem interior. Ele termina dizendo assim, visto, no capítulo 5, verso 7, visto que andamos por acreditar na realidade absoluta chamada verdade, e não pelo aquilo que nós vemos, dessa naturalidade sujeita à mudança. Diga aleluia. Então vamos embora ficar de pé. Show de bola.